Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor para vocês que estão em casa. Nós agora juntos iremos louvar o Senhor, porque em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, às vezes vem o medo, vem a insegurança, mas nós cremos que o Senhor é a nossa cura, é o nosso Deus, é aquele que nunca nos abandona. E nós estamos aqui, juntos, mais uma vez, nesta noite, para declararmos para o nosso coração que nós cremos, Senhor, que Tu és a cura. Não há nada difícil para o Senhor. Não há nada impossível para Ti, Senhor. Nós nos entregamos a Ti, mais uma vez, em nome de Jesus.
crer que somente o Senhor é a cura. Às vezes nossos corações estão abalados, Senhor, mas é ao Senhor que nós nos entregamos, ó Deus. É a Ti, Jesus. É a Ti, Jesus. Nós queremos nessa noite, Senhor, estarmos junto a Ti, Jesus, mais uma vez. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, nós estamos felizes. Hoje nós começamos o nosso mês da família com a palavra poderosa do pastor Tiago pela manhã.
e o tema foi Por que Deus quer famílias fortes. Se você não assistiu hoje de manhã, essa mensagem está gravada no YouTube, na página da Igreja AD Itaperuna. E também o tema que ele abordou hoje pela manhã vai ser compartilhado nas reuniões virtuais das nossas células no decorrer da semana. Também esse mês, né, até o dia 31, você vai estar recebendo uma mensagem pelo WhatsApp, uma sucinta reflexão e uma tarefa para você fazer aí com a sua família. Então, eu creio que isso aí vai ser uma bênção muito grande aí para a sua casa. Quero também dizer aos irmãos que todos os dias da igreja, nos dias úteis, de 8 até as 5 horas da tarde, nós temos pastores de plantão aqui na igreja, que estão à disposição dos irmãos e também da comunidade. Uma coisa assim, bem importante, e eu queria que você prestasse atenção, que no domingo que vem, a gente ainda não sabe se a gente vai estar com culto presencial. Nós tivemos uma reunião com a liderança da igreja e nós, de forma assim, consensual e unânime, nós entendemos que para a segurança, saúde dos irmãos, nesse momento, era bom a gente ter cautela e esperar um pouco para a gente voltar a ter o nosso culto presencial, mesmo com todos os cuidados aí, né, do decreto no nosso município. Mas no domingo que vem, se nós tivermos o culto presencial ou não, nós estaremos celebrando a nossa ceia. E se nós não tivermos o culto presencial, nós faremos a nossa ceia, a gente vai estar ministrando aqui da igreja, e você na sua casa, né, com a sua família, né, você vai estar ministrando aí. Então você que é pai, sacerdote, profeta do lar, né, você vai estar servindo aí a sua família, né? Se for uma família monoparental, né, você vai estar servindo aí a sua família. Então a gente vai falar isso no decorrer da semana. Então você prepara lá o suco da uva, né, o pão, e nós vamos estar fazendo isso junto, e vai ser uma bênção muito grande para as nossas famílias. Eu quero convidar aqui o pastor Rodrigo Medeiros, que vai estar tecendo aqui rápidas palavras sobre a quarentena solidária, que tem sido uma bênção aí para a nossa cidade, né, e tem envolvido aí muitos irmãos da nossa igreja. Meus irmãos, antes de falar da quarentena solidária, eu queria deixar um versículo para quem estivesse refletindo, um versículo muito conhecido, muito falado por nós, muito ouvido por nós, mas crendo que a palavra de Deus ela se renova a cada manhã. Em Eclesiastes 3, diz que há um tempo certo para tudo, um tempo para atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de entristecer e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar, tempo de procurar e tempo de deixar de buscar, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar, tempo de remendar, e tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Então, crendo que há tempo de todas as coisas, há tempo de doar, há tempo de receber. A quarentena solidária nesse mês da família, ela ainda continuará ainda nesse período agora, dessa semana. E você que pode trazer um alimento, pode trazer uma cesta ou um alimento, seja qual for, faça-o, por favor. A demanda tem sido grande e até para poder falar um pouco disso, o nosso irmão William, faz favor, William. Ele vai estar dando um breve testemunho daquilo que ele tem visto, porque ele faz parte de toda uma equipe que se compromete a estar aqui na igreja, né, toda segunda a sexta-feira. Você pode vir de 8, né, a meio-dia, ou de 1 às 5, que vai ter uma pessoa aqui para receber, no caso, né, este alimento. E ele vai estar falando um pouco, né, que ele fica na ponta da corda. Então, você que doou, você é participante disso. Ele faz apenas, né, essa parte final da entrega, junto com outros irmãos também. Graça e paz, amados irmãos. Irmãos, eu
sou um dos membros da igreja que tem acompanhado, tem participado ativamente desta campanha solidária, quarentena solidária, né, que a igreja tem beneficiado as comunidades do município de Itaperuna. E eu tenho ido, como se diz assim, de frente no campo de batalha. E tenho visto muita necessidade da comunidade. E uma das coisas que me marcou, né, tenho visto várias, mas uma das coisas que mais me marcou foi a história de uma senhora que me chamou em particular e falou: meu filho, ela chorando, hoje o meu filho ele teve que vender um aparelho de som que nós temos em casa para que pudéssemos almoçar. E isso me doeu bastante. Então eu peço aos irmãos, né, que valorize essa campanha, né, nos ajude a abençoar essas famílias, porque dói, irmãos, dói você ver pessoas, irmãos nossos, pessoas, seres humanos, passando por necessidade, que às vezes quem está de fora não tem a mínima noção. Por isso eu peço a ajuda dos irmãos, que estejam em oração, e muitas das vezes, irmãos, a necessidade do alimento físico é menor do que a necessidade do alimento espiritual. Tem irmão que tem se ajoelhado, chorado, clamado, porque falta uma oração, falta um abraço, e a gente tem chegado com essa, né, com esse alimento para eles, o alimento espiritual principalmente, e que Deus nos abençoe. Amém. Meus irmãos, só para que a gente tenha, né, no caso, uma noção, e queríamos agradecer a cada pessoa que trouxe desde 1 quilo de alimento a uma cesta, que nós conseguimos atender no mês de abril 95 famílias. Não são só 95 cestas, são 95 famílias que receberam cesta. E várias dessas famílias tinham mais de uma família dentro da casa que recebeu a cesta. Então, muito obrigado pela colaboração dos irmãos, e nós iremos orar agora pelos nossos dízimos e ofertas. Você vai ter acesso aí a todos os dados bancários, né? Vai estar aí na tela, e esteja honrando o Senhor, esteja sendo fiel, né, no seu dízimo, na sua oferta. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela provisão que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos pela vida de todas as pessoas que têm se compadecido e têm ajudado de alguma forma o seu próximo. Que junto com esse alimento, Senhor Deus, tem chegado a essas casas um irmão onde ele tem abençoado essa casa, ele tem orado por essa família, e nós sabemos que temos vivido momentos difíceis, mas acima de todos esses problemas, acima de todas essas problemáticas que têm acontecido em todos os âmbitos, existe um Deus que está sobre todas as coisas, e nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, que esses dízimos, essas ofertas, Senhor Deus, sejam usados conforme a Tua vontade, a Tua direção, como o Senhor tem feito, Senhor Deus, através da liderança da nossa igreja até aqui, neste dia. Muito obrigado por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos mais uma vez junto consagrar nossas famílias ao Senhor? Amém? Vamos consagrar mais uma vez os nossos filhos, nossos maridos. Amém? As esposas, as crianças, os nossos idosos. Vamos consagrar. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar
Graças a Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 23 ao versículo 34. Nós vamos estar compartilhando com os irmãos o tema, o impacto do Evangelho na família. Então, nós vamos ler esse texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, do versículo 23 ao versículo 34. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele o lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: "Não faça isso, estamos todos aqui." O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou-os: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" E eles lhes respondeu: "Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa." E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles e, em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição e, com todos de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Meus queridos, quando nós nos propomos a falar sobre esse tema tão importante que é a família, que, ao meu ver, é o maior problema da sociedade, considerando os caminhos que essa instituição família tomou, passando nesses últimos 50 anos por novas configurações e apresentando comportamentos inéditos, nós partimos da premissa que, uma vez que houve a queda, não há nenhuma família perfeita. E desde então, nós convivemos, nós interagimos com pessoas reais, no mundo real, que vivenciam seus desafios nos seus relacionamentos conjugais, nos seus relacionamentos com os filhos, a angústia e dor, como experimentaram as famílias da Bíblia, envolvidas em enfermidades, envolvidas em morte, preocupação com sustento e tantas outras agruras que esta vida e que este mundo caído trouxe às famílias. E quando nós nos reunimos para poder pensar sobre família, e orarmos esse mês de maio todo pela família, é óbvio que nós trazemos expectativas que Deus de imediato solucione os problemas que nos afetam, ou mesmo que nos fale alguns princípios que melhore nosso casamento, que melhore o relacionamento com os filhos ou com os pais. E nesse mês de maio nós vamos trazer esses princípios. Mas hoje, com muito temor, eu queria estar convidando vocês a uma imersão mais profunda de como o Evangelho de Cristo, uma vez ouvido, uma vez compreendido, e uma vez que ele desça da cabeça para o coração, ele traz um impacto muito grande nas nossas famílias. Veja que a afirmação de Paulo ao carcereiro é algo maravilhoso. Creia no Senhor Jesus Cristo e você e os da sua casa serão salvos. Isso, queridos, distingue o Evangelho de todas as demais religiões e de todas as visões do mundo. Pelo fato de que a salvação, ela não exige qualquer realização do ser humano. Não tem a ver com aquilo que nós fazemos. Não tem a ver como nós nos comportamos. É graça de um Deus amoroso, de um Deus justo, que resolveu esse conflito entre amor e justiça com um sacrifício substitutivo de Jesus Cristo na cruz. E que hoje
Ele nos convida a crer em Jesus como o Filho de Deus. Os fariseus do tempo de Jesus e os fariseus modernos, eles imaginam que a gente tem que obedecer, que a gente tem que fazer obras para que a gente possa ser aceito por Deus, que a gente tem que pagar um preço, eu detesto essa expressão, que a gente tem que fazer sacrifícios para que a gente possa ser agradado de Deus. O Evangelho nos diz que eu sou aceito por Deus em Cristo, por isso eu obedeço. Por isso é um caminho natural nós praticarmos boas obras. Por quê? Porque o Evangelho, ele desceu ao nosso coração. E como que se dá, na prática, esse impacto do Evangelho na família? Uma coisa interessante, porque a gente conversa com muitos irmãos e a ideia é de que quando a gente fala em Evangelho, isso tem a ver com aquelas pessoas que ainda não tomaram a decisão por Cristo Jesus. E isso não é verdade. O Evangelho é para essas pessoas, mas o Evangelho é principalmente para aqueles que já tomaram a decisão. Porque o Evangelho, ele afeta, o Evangelho, ele interfere, o Evangelho, ele transforma todos os nossos relacionamentos. Os nossos relacionamentos hoje, que a gente está vendo de família, mas também no aspecto do nosso trabalho. O Evangelho vai muito além da salvação individual. Aliás, o Evangelho, as boas novas de Jesus, fala de uma restauração também do cosmos, fala de uma restauração também da terra. Então o Evangelho é muito mais amplo, é para toda a humanidade, é para a minha vida pessoal, mas também para todos os aspectos da minha vida. Se eu entender que Evangelho é só para a minha salvação individual e que a minha vida se circunscreve a um templo, a uma liturgia ou uma denominação, eu vou errar naquilo que Deus ele pensou, qual foi o propósito da morte de Cristo Jesus para as nossas vidas. Então eu queria ressaltar, como exemplo, 2 relacionamentos que são transformados pelo Evangelho na nossa família. Em primeiro lugar, o relacionamento conjugal. Eu chamo a sua atenção, pois o que o Evangelho propõe é algo radical, é revolucionário dentro de uma cultura paternalista em que a mulher era quase um objeto. Quando nós lemos Efésios capítulo 5, que é um retorno a Gênesis 2 antes da queda, onde o casamento era perfeito e o casal estava muito bem definido, muito bem resolvido, a dignidade do homem e da mulher, em razão de ambos serem criados à imagem e semelhança de Deus, como também estava muito bem definido, muito bem resolvido, as funções que cada um tinha dentro do casamento. Paulo ele vai direto ao ponto e nos revela um mistério que é o casamento, que é o relacionamento conjugal, com todas as suas nuances, tem como parâmetro, tem como padrão o relacionamento entre Cristo e a igreja, onde o homem cheio do Espírito Santo, que o Evangelho desceu da sua cabeça para o coração e transformou os seus valores, mudou o seu sentimento, cravou esse orgulho nosso na cruz e entranhou na alma, no espírito, ele exerce uma função de liderança com um amor sacrificial, estando disposto a morrer pelo seu cônjuge, mas também a viver pela sua esposa. E de igual forma, a mulher cujo Evangelho impregnou o coração, ela tem uma submissão quase devocional, estando disposta a viver para o marido, sem qualquer sentimento de subserviência, valores tão diferentes a essa autonomia que é pleiteada tanto por homem como pela mulher na nossa cultura. Ambos, quando o Evangelho desce da cabeça para o coração, eles sabem que eles são a melhor expressão da Trindade como comunidade. Talvez por isso Paulo tivesse dito que o casamento, o matrimônio, ele é um mistério. Assim como a Trindade são 3 pessoas e uma só, e nós não conseguimos entender isso,
o casal ou o matrimônio são duas pessoas que se transformam em uma só carne, e também nós não conseguimos entender muito isso, e por isso é a expressão melhor da Trindade que nós temos. Ora, se o Evangelho, ele transforma o meu ego, ao tornar claro para mim a minha pecaminosidade, ao me dar consciência que eu sou dependente da graça de Deus, o mesmo processo que ocorreu com Paulo acontece conosco. Este amor de Deus, ele nos constrange. Este amor, ele flui do Espírito Santo que habita em mim, ele se externa, ele concretiza muito além do amor eros, ou do amor storge, da amizade, manifestando um amor ágape, um amor de Deus à minha esposa, ou mutuamente dentro do casamento. Ouça uma coisa, numa cultura que cultua o amor eros, em que fazer amor é sinônimo de ato sexual, e quando o amor se restringe tão somente a isso, isso não nos diferencia dos animais. Nós somos convidados à experiência deste amor ágape, pois se eu dei espaço para que o meu cônjuge, ele existisse na minha vida, ou existisse no meu mundo, e se eu reconheço o valor, e se eu reconheço a dignidade dessa pessoa, eu me obrigo a cuidar dessa pessoa em amor. Eu me obrigo a descer às suas fraquezas, eu me obrigo a descer aos sentimentos, com o mesmo zelo que Jesus Cristo ele teve pela igreja. Filipenses capítulo 2, um dos textos assim muito especiais do Novo Testamento, diz que ele, sendo Deus, ele desceu e se fez gente por amor a nós. E por amor a nós, ele desceu mais, se fez servo. E por nos amar, ele desceu mais e foi até a cruz. Então, quando eu digo que o Evangelho, ele se aplica ao nosso matrimônio, eu estou dizendo para você que esses sentimentos que havia em Cristo Jesus, ou esse exemplo de Cristo Jesus, ele se aplica na nossa vida como casal. Isso não tem a ver com religião. Isso não tem a ver com sacrifício que eu faço para agradar a minha esposa. Isso tem a ver com o que eu passo a ser. Quando o Evangelho ele entranha em mim, quando Cristo ele deixou de ser uma abstração para se tornar algo real na minha vida. Assim, eu honro o meu cônjuge, eu tenho alto apreço, eu tenho reverência. E a honra, ela vai criar uma proteção espiritual para a vida conjugal. A honra, ela vai pavimentar um lar cheio da graça de Deus. Como é importante isso, gente. Num tempo de tanto conflito familiar, a gente permitir que o Evangelho entre no nosso coração e a gente experimente isso aqui, que é uma coisa importantíssima no casamento, que é a honra. Isso é ser salvo tu e a tua casa. Não só no aspecto espiritual da minha reconciliação com Deus, mas ser salvo da miséria das discussões, ser salvo da miséria das agressões físicas, das agressões psicológicas, ser salvo da desgraça, da indiferença e do desamor. Quando eu vejo mulheres sendo maltratadas, agredidas, eu lamento, pois não era para ser assim. Ser salvo da insegurança, ser salvo da desesperança, do medo da vida que vem contra a nossa família com todas as suas armas. Ser salvo da infidelidade, pois na cruz Cristo foi completamente fiel, nos amando até ao fim, e a fidelidade então, ela é a nossa vocação. Na vida sexual, a graça me ensina que o leito sem mácula, dentro do casamento, ele é venerável. E ali, no momento mais íntimo do casal, em que a gente tem a mais exata expressão do ser uma só carne, onde não há culpa, onde há liberdade para se entregar um ao outro, há um convite ao gozo e à poesia e à alegria. Nos eventuais desentendimentos que acontecem,
E eles acontecem. Nós não somos anjos, nós somos gente, filho do homem. Nós temos temperamento, controlado por Espírito Santo, mas de vez em quando ele aflora. E eu me lembro que uma vez perguntaram à esposa do Billy Graham se alguma vez ela pensou em se divorciar. E ela disse que não, mas que matá-lo ela pensou em várias vezes, né? Isso é interessante para nós, porque o que ela tinha como um valor, e que todos nós devemos ter, é uma coisa chamada aliança. Então, o que vai manter esse casamento de uma forma bem longeva, é exatamente a aliança. A aliança, ela precisa ser elevada acima do amor. É possível que num casamento ele passe por alguma crise, onde a paixão não é a mesma do que foi no passado. E é exatamente nesse momento em que nós voltamos para o fundamento e para a base desse casamento, que não é o amor, mas a aliança que foi feita um dia com Deus, de serem uma só carne. A graça, nesses momentos de desentendimento, ela nos ensina o perdão. Pois como Cristo nos perdoou, nós temos essa propensão de perdoar, a compreender as falhas do outro. E é muito recorrente, às vezes, em conversas, em aconselhamento de gabinete, a gente ter pessoas que elas não conseguem romper na vida. E quando a gente vai conversar um pouco sobre a história dessas pessoas, a gente constata que existe algum tipo de ressentimento, algum tipo de mágoa, que ela atravessou os anos, e que essa pessoa não conseguiu se libertar desse ressentimento. Eu me lembro de uma moça, de ter conversado com ela, e ela me disse que havia ido a psiquiatras, havia ido a psicólogos, e eu disse uma coisa para ela, que ela olhou para mim e falou assim: nunca ninguém me falou isso. Era exatamente porque essa moça, ela tinha um ressentimento muito grande do seu pai. E isso impedia dela romper na vida. Até mesmo em pensar em tirar sua própria vida. E quando eu lhe falei de Jesus, e falei do perdão de Jesus, dessa graça que Deus nos dá para que a gente possa perdoar, ela disse o seguinte: mas o meu pai, ele morreu. E eu disse: mas mesmo o seu pai tendo morrido, você não tem condições de ir até ele. Você gostaria de perdoar o seu pai? Você gostaria de orar comigo, que você perdoasse o seu pai, para que você pudesse ficar livre, ter liberdade para continuar a sua vida? Há alguns dias atrás, um moço, vivendo vários problemas, e também desesperando da vida, eu conversei com ele, um pouco da sua história, e pude perceber que o problema daquele moço era exatamente um ressentimento com a sua mãe. E eu disse para ele: olha, eu acho que o que está travando a sua vida, que está te impedindo de romper com a vida, é exatamente esse problema, e o fato do seu pai, ele não ter sido muito pai na sua vida, ele nunca te corrigiu, você se separou, você era muito pequeno, nunca houve uma correção do seu pai, e você não está conseguindo romper na vida. E eu acho que é exatamente essa questão de ressentimento. E ele olhou para mim e falou assim: eu não acho, eu tenho certeza. E ali eu falei o seguinte: então nós vamos orar para que Deus possa te dar graça, para que você saia daqui e você vai até a casa da sua mãe e vai pedir perdão, para que você possa ficar livre dessa prisão que você mesmo se colocou. Em segundo lugar, no nosso relacionamento com os nossos filhos, a nossa bondade, o nosso cuidado, a nossa dedicação, o nosso amor
será na medida certa quando nós compreendemos o Evangelho e quando o Evangelho ele desce da nossa cabeça para o nosso coração. Quando isso acontece, nós não vamos fazer dos nossos filhos um ídolo. Interessante, pois o Tim Keller, que é um dos meus autores preferidos, ele diz que todos nós nascemos com a necessidade de sermos amados de uma forma incondicional, de uma forma perfeita. O problema é que nós não temos este amor dos nossos pais. Nós não temos esse amor das nossas mães. Nós não temos esse amor dos nossos filhos. Você, mulher que está aí, você não tem esse amor do seu marido. Você, marido que está aí, você não tem esse amor da sua esposa. Esse amor perfeito, esse amor incondicional, nós só encontramos em Deus. O problema de muitas pessoas, às vezes, que entram num conflito muito grande, porque elas estabeleceram dentro da sua casa alguém que é maior do que o próprio Deus. Às vezes o marido. E o marido pode ter certeza que ele vai te decepcionar. Seus filhos vão te decepcionar. Não vão amar da forma com que você pensa que eles poderão amar. Então, quando o Evangelho desce da nossa cabeça, do coração, quando nós compreendemos o Evangelho, nós não tratamos os nossos filhos como ídolos. Nós amamos os nossos filhos na medida certa. Ouça uma coisa, o que nos torna cônjuges sexualmente fiéis, pessoas generosas, pais bondosos, filhos obedientes, não é o esforço dobrado de nós seguirmos o exemplo de Cristo, mas sim a compreensão profunda do Evangelho, da graça por meio de Cristo, e as mudanças reais que essa compreensão produz no nosso coração, cerne dos nossos pensamentos, das nossas vontades, da nossa emoção. E aí, junto com aquilo que a gente tem dito aqui, com o Facebook, o Face no book, junto com o Espírito Santo, a gente vai vivenciando aquela graça da garça, da gente estar andando no meio da lama dessa cultura que tem coisas boas, mas coisas muito ruins, sem que a gente suje as nossas vestes espirituais um dia dadas por Cristo Jesus. Submissão comportamental às regras, sem mudança de coração, será superficial, será passageira, ou torna-se um legalismo e a hipocrisia. Por isso, é que muitos casais, e eu encorajo a você participar de encontro de casais, seminário de casais, casados para sempre. A igreja tem esses recursos para a gente ajudar os casais a aprenderem, né, a viver aquilo que Deus pensou para eles. Mas é por isso que muitos casais eles participam de inúmeros encontros, de seminário de casais, eles lutam até, mas eles não suportam a lascívia, pois o Evangelho ele não desceu ao coração. Ele está na cabeça, ele sabe citar versículos, como a mulher samaritana, sabia tudo de religião, mas a vida em casa estava uma grande bagunça. Pois o Evangelho, ele muda a nossa natureza e nos dá a compreensão que só Jesus Cristo aí nos satisfaz. A fé no Evangelho reestrutura as nossas motivações, a nossa identidade, as nossas perspectivas de mundo. Quando ele muda essa nossa cosmovisão, a forma com que a gente enxerga a vida, aí daqui, dessa cosmovisão, a graça nos ensina a reavaliarmos as nossas prioridades. E a minha oração é que nesse tempo a mais que você está tendo com a sua família, nesse período de isolamento social, você possa enxergar como uma oportunidade para você estar revendo algumas prioridades, que eu não vou comentar, devo comentar nos próximos cultos, mas eu gostaria de citá-las. Primeiro, que Deus precisa vir antes das pessoas. Para que você possa ter um casamento, uma família, nos moldes de Cristo Jesus,
e que o evangelho possa impactar a sua vida, Deus precisa vir antes dos seus cônjuges, Deus precisa vir antes dos seus filhos. Segundo, que o cônjuge precisa vir antes dos filhos. Presta atenção nisso. Eu não tenho muito tempo, também não quero me alongar, mas mesmo aquilo que é bênção de Deus num casamento, ele pode acabar sendo algo ruim no decorrer do tempo. Por exemplo, nós temos uma crise natural no casamento, que é quando um filho nasce. É uma bênção muito grande o filho. Há uma certa crise que a gente precisa saber processar. Por quê? Porque se nesse momento o casal, ou um dos pais, eles dirigem a sua atenção exclusivamente para aquele seu filho, e o tempo passa, e eles se esquecem do relacionamento conjugal dos dois, quando esse menino tiver com 15 anos, ou com 20 anos, ou um pouco mais velho, quando ele sair de casa, nós vamos ter um problema nessa casa, chamada síndrome do ninho vazio. Vamos ter duas pessoas desconhecidas, porque aquilo que foi bênção não souberam processar, não souberam colocar o relacionamento conjugal acima desse relacionamento com os seus filhos, essas pessoas agora se tornam desconhecidas. É por isso que nós temos tanta separação de casais, já com seus 20 anos de casados, momento que eles poderiam aproveitar melhor a vida, aquilo que Eclesiastes fala, desfrutar um pouco, né? Comer uma boa comida, né? Beber um bom suco, desfrutar a vida com a mulher que ama, é o momento da crise, do conflito, porque tem dois desconhecidos dentro de casa. A família onde essas prioridades são invertidas é uma família infeliz. Eu ouvi algum tempo atrás, conversando com uma pessoa, né, uma mulher, e a mulher falando ali da sua não crença em Deus, e ela disse o seguinte: o meu Deus é o meu neto. E aquilo entrou como uma faca no meu coração. E na verdade nem ouvi, porque ela não sabia o que ela estava dizendo sobre aquilo ali. Terceiro, os filhos precisam vir antes das pessoas. Filhos precisam de exemplo, filhos precisam de atenção. Não é possível que a gente gaste mais tempo com pessoas do que com os nossos filhos. Nessa vida tão agitada, nessa vida tão corrida, que de repente a gente está tendo meio que um sabá forçado para poder brincar com os nossos filhos, para poder conversar com os nossos filhos, saber quem são, quais são as suas preferências, que às vezes a gente não sabe da pessoa lá de fora, mas não sabe dos nossos filhos que estão perto da gente. A gente precisa aprender a dizer não para muitas coisas, para que a gente possa ter o tempo com os nossos filhos. Uma outra coisa que é prioridade, as pessoas vêm antes das coisas. Deuteronômio capítulo 8, versículo 6 a 12, eu gosto muito desse texto. Moisés, eles estão prestes a entrar na terra prometida, e Moisés fala o seguinte com o povo: olha, obedeçam a Deus, obedeçam os seus mandamentos, tenham temor do Senhor. Vocês vão estar entrando na terra que tem muitos riachos, uma terra boa, uma terra que tem casa que vocês não construíram. Vocês vão colher aquilo que vocês não plantaram. Cuidem para que vocês não se esqueçam de Deus. Vocês sabem que eu amo essa declaração do apóstolo Paulo em Efésios 3, que ele diz assim: por esta causa eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele continua dizendo o seguinte: eu oro, e olha a oração do apóstolo Paulo, pessoal, olha essa oração. Isso é uma oração de essência, isso é oração de causa. Eu queria começar esse mês da família, depois a gente vai falar de princípios ou de algumas coisas práticas, mas eu queria começar na causa. Não adianta eu passar um princípio para você, né, de como você tem que amar sua esposa, de alguns outros detalhes de romantismo, de diálogo, de carinho, de romance,
se você não experimentar daquilo que é a causa. O apóstolo Paulo diz o seguinte: eu oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé. Eu oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Se na introdução eu disse que não há família perfeita após a queda, eu quero dizer que existe e é possível nós temos uma família saudável, que saiba lidar com as falhas, que saiba lidar com os desafios, que saiba lidar com os processos dolorosos, e que muitas das vezes nós vamos conviver com esses processos, às vezes durante toda a vida. Famílias que saibam que dentro de nós há duas naturezas que brigam entre si, a natureza de Cristo, a velha natureza, a escuridão e a luz, e por isso nós precisamos todos os dias pela manhã nos render ao Evangelho. Nós precisamos toda manhã pregar o Evangelho ao nosso coração. Que seja essa a sua pergunta nesta noite. A pergunta do carcereiro: o que devo fazer para ser salvo? A resposta de Paulo e Silas foi: creia no Senhor Jesus Cristo, e será salvo você e os da tua casa. Permita que o Evangelho, ele se aprofunde até mudar as suas perspectivas. Lutero, ele disse algo fantástico. Ele disse: quando o homem acaba, então é que ele começa. Às vezes é preciso a gente tirar as mãos das rédeas. Às vezes é preciso a gente tirar as mãos do leme da nossa vida. Às vezes é sábio a gente perceber, com tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta, que nós não temos o controle da nossa vida como nós pensávamos. Às vezes, uma coisa invisível, ele faz nos perceber que nós não temos a autonomia, nem um controle que nós pensávamos ter. Por isso, nós precisamos entregar o leme, a direção da nossa vida a Cristo Jesus. Conta-se uma história de um pregador, um herói da fé na história da igreja do século XVIII, chamado George Whitefield. George Whitefield era um pregador itinerante, ele ia de cidade em cidade, e ele tinha um hábito de todas as casas em que ele se hospedava, ele conversava com cada membro daquela família sobre a sua alma e sua decisão por Cristo Jesus. Certo dia, George Whitefield, ele se hospeda na casa de um coronel, um homem que não era um cristão, e uma família assim, muito boa. Eles tinham bens, e George Whitefield foi tratado de forma tão hospitaleira e tão amável por aquele homem e pela sua esposa e pelas suas filhas, que ele vai ter um certo constrangimento de chamar aquelas pessoas e conversar com elas sobre a sua alma e sobre Cristo Jesus. E na última noite, ele ficou uma semana na casa daquela família, e na última noite, ele não consegue dormir. O Espírito Santo vai incomodá-lo, porque ele precisava falar com aquelas pessoas, porque aquelas pessoas, mesmo elas tendo tudo, elas tinham a falta de Jesus. E isso é aquilo de mais importante que nós podemos ter na vida. E o George Whitefield, então, ele meio que constrangido, ele faz uma oração a Deus e ele tem uma ideia. Havia uma janela no quarto em que ele estava, e naquela janela tinha um painel, uma espécie num formato de diamante, e ele com o seu anel, ele vai naquele painel e escreve a seguinte frase: falta-lhes uma coisa.
E ele então se despede daquela família na parte da manhã, e ele vai embora orando para que o Espírito Santo, de alguma forma, pudesse falar ao coração daquelas pessoas. A mulher, ela sobe então ao quarto onde estava o homem de Deus, e um pouco frustrada, porque ela sabia que o homem de Deus, ele pregava para todas as famílias onde ele se hospedava, e ela pensava consigo mesma, será que nós irritamos de alguma forma o homem de Deus? E ela chegando no quarto, ela então olha para a janela e vê essa frase, falta-lhes uma coisa. De imediato, ela tem uma convicção do Espírito Santo, daquele momento, de que aquele homem de Deus, ele não se esqueceu deles, ele se importou com eles. Ela chama as suas filhas sobem até o quarto, e elas dizem, filhas, ele não se esqueceu de nós, olha o que ele escreveu na janela, falta-lhes uma coisa. Chama o seu pai, e o pai sobe até o quarto, e elas dizem o seguinte, olha, o que o homem de Deus, ele escreveu na janela, falta-lhes uma coisa. Uma convicção do Espírito veio sobre aquela família. Eles dobraram seu joelho na beira daquela cama. E eles fizeram uma oração para que, de alguma forma, Deus pudesse atender aquele pedido e pudesse lhes dar aquilo que lhes faltava. Aquela uma coisa que lhes faltava. E naquele dia, aquela família, ela foi movida por uma convicção tão grande. E eles receberam a Jesus Cristo. E houve alegria naquela casa. Falta-lhes uma coisa. Eu queria que você olhasse hoje, você, marido, sacerdote, profeta que está aí, que você olhasse para a sua casa, olhasse para sua esposa, para os seus filhos. Eu li uma história essa semana de uma mulher, e na conclusão daquela história, de tudo que aconteceu, a vida estava perfeita, só de gratidão a Deus. E de repente uma enfermidade veio sobre a vida dela, um câncer. Depois ela é tratada com aquele câncer, faz um transplante de medula. Só que com uma quimioterapia, radioterapia muito forte, aquilo afetou os pulmões. Ela teve que fazer um transplante de pulmão. Mas uma coisa interessante é que, nesse tempo todo de sofrimento, ela e o esposo, eles sentiram uma graça e um cuidado de Deus tão grande, que é como que estivessem sendo carregados no colo. Mas me chamou a atenção uma frase que ela disse, quase ao final desse seu testemunho, que está no livro do Tim Keller, andando meio da dor e do sofrimento. Ela diz o seguinte, a gente corre tanto atrás de conforto e atrás de coisas, e a gente se esquece daquilo que é mais importante, é da gente entregar a nossa vida incondicionalmente a Deus, a Cristo Jesus. Enquanto a gente canta aqui esse hino, eu queria que você fechasse seus olhos, que você prestasse atenção nesse hino, e que depois eu vou estar fazendo uma oração. Eu penso que hoje é o tempo que Deus preparou para você entregar a sua vida a Cristo Jesus. Talvez você diga, eu tenho 20 anos que eu estou na igreja. Eu não estou te perguntando isso. Eu estou te perguntando se você já teve a experiência do novo nascimento. Nicodemos era um religioso e muito sincero, mas ainda não conhecia essa experiência de ter Deus, de ter Jesus Cristo no coração. Talvez você é um irmão meu, talvez você já sentou comigo para comer uma pizza junto, mas de repente você está vivendo uma vida e imaginando que evangelho é igreja,
É muito mais do que isso. Evangelho é Jesus Cristo entrar no coração e a gente entrar nesse reino de Deus. É da nossa visão, ela ser ampliada e a gente ver o mundo, as coisas e as pessoas de uma forma totalmente diferente através dos olhos de Cristo Jesus.